Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse vídeo, nós iremos dar continuidade ao nosso curso para estar com Deus sobre a vida de oração, sobre a vida interior. Conforme falamos no vídeo anterior, esse nosso curso se baseará neste livro do Padre Francisco Fausto, Para Estar com Deus, que você pode baixar gratuitamente no site do Padre Fausto. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa baixar e ter esse material, e você pode também adquirir esse livro da editora Cutor de Livros. Além desse livro do Padre Francisco Fausto, eu irei também me apoiar em um outro livro sobre a vida espiritual, que é esse daqui, A Vida Espiritual Reduzida a 3 Princípios, do Padre Maurício Mescler. Esse livro também ele é uma espécie de resumo dos grandes tratados de teologia espiritual e nos apresenta algo muito seguro também para a nossa vida de oração. E além disso, eu irei também me pautar nos ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica sobre a oração. Nós vamos então começar falando sobre a oração propriamente. Na verdade, antes disso, eu gostaria de só dizer como está dividido o livro do Padre Francisco Fausto. Ele está dividido em 34 pequenos capítulos, e esses pequenos capítulos estão divididos em blocos. O primeiro bloco fala sobre a oração, o segundo bloco sobre as condições da oração, o terceiro bloco sobre a oração vocal, o quarto bloco sobre o Evangelho, depois temos um bloco sobre o exame de consciência e a leitura espiritual, temos um outro bloco sobre o cultivo da presença de Deus, um outro bloco sobre o Santo Rosário e o diálogo com Nossa Senhora, um outro bloco sobre a Santa Missa, outro bloco sobre a confissão e outro bloco com conselhos finais. De forma que quando nós estudarmos todos esses blocos, você terá aqui os elementos que são próprios daquilo que São José Maria Escrivá chamava de plano de vida. O plano de vida é um conjunto de práticas espirituais que nós colocamos ao longo do nosso dia para santificá-lo e para estar em comunhão com Deus e colocar Deus em primeiro lugar em todas as atividades que fizermos. Nós vamos falar depois mais propriamente sobre o plano de vida. Mas aqui nós temos todos os elementos que compõem isso que é o plano de vida. Nós vamos então começar agora a falar sobre a oração no primeiro capítulo aqui do livro Para Estar com Deus, que é intitulado Deus sempre nos fala. E eu gostaria de começar esse conteúdo citando uma frase de São João da Cruz que nos diz: quem foge da oração, foge de todo o bem. E o padre Maurício Mescler, ele diz que a oração é para o homem a origem de todo o bem. Portanto, aquele que não reza não recebe de Deus os bens que Deus quer nos dar. A oração é um tesouro de inestimável valor. E quando nós frequentamos a oração, então nós recebemos destes bens. Nós recebemos este tesouro, participamos desse tesouro que Deus quer nos dar. Para o padre Maurício Mescler, a oração é o que há de mais simples, é o que há de mais natural, deveria ser natural a nossa alma rezar. E o padre Francisco Fausto, por sua vez, ele diz que a oração é como o respirar da alma. De fato, como nos ensina também Santo Atanásio, sem Deus nós somos como um peixe fora d'água. Deus é o nosso ambiente vital. Se nós não estamos na presença de Deus, se nós não recorremos a Deus através da oração, nós estamos fora do nosso ambiente vital e estamos vivendo num ambiente artificial ou até num ambiente antinatural. A oração é a própria respiração da alma. O padre Fausto também diz ainda que a oração é como o bater do coração. Assim como o nosso corpo, para estar vivo, precisa que o nosso coração esteja batendo, esteja funcionando normalmente, também a nossa alma, para se manter viva, precisa da oração. E o padre Fausto diz ainda que a oração é uma necessidade vital para os filhos de Deus. Assim como na vida do corpo nós necessitamos de alimentação,
necessitamos de higiene, necessitamos de descanso, necessitamos de sono, também nós necessitamos, para manter o nosso organismo espiritual vivo, nós necessitamos da oração. Por isso, a oração ela é uma necessidade para os filhos de Deus. Porque se não rezamos, nós levamos uma vida não de filhos de Deus, mas uma vida pagã, uma vida simplesmente natural, como até os animais eles vivem. O Catecismo da Igreja também nos ensina que a oração é o lugar do encontro. De fato, nós seres humanos não vivemos sozinhos, isolados. Nós precisamos nos relacionar com os outros, mas muito mais, nós precisamos nos relacionar com o grande outro, que é Deus. Por isso, para o Catecismo, a oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É muito bonita esta imagem da aliança, porque ela nos lembra uma imagem de amor. É uma união de amor entre nós e Deus, entre Deus e nós, entre Deus e o seu povo. Esta imagem de Deus que é o esposo que se enamora da alma esposa e a alma esposa lhe corresponde. O padre Maurício Mescler, ele também nos diz que para rezar nós precisamos do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Nós precisamos saber quem é Deus e, ao mesmo tempo, saber quem somos nós, porque isso nos vai dar, assim, a consciência clara do que é a oração e do porquê precisamos rezar. Porque, quando nós olhamos para Deus, nós contemplamos a sua infinita bondade, a sua grandeza, a sua infinitude, e quando nós olhamos para nós, nós contemplamos a nossa miséria, nós contemplamos a nossa indigência, a nossa pequenez. E por isso, então, nós vamos entendendo que a oração é algo que nos é necessário para que nós obtenhamos de Deus os dons que nos são necessários e para que Deus, que é o ser completo, perfeito, complete o nosso ser, que é limitado e finito. São Francisco de Assis, ele tinha uma oração muito simples, em que ele rezava assim: Meu Deus, quem és tu e quem sou eu? Quem és tu e quem sou eu? Eu me lembro de ter lido uma vez em um livro que São Francisco passava a noite inteira rezando apenas esta oração: Meu Deus, quem és tu e quem sou eu? Ele olhava para a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, olhava para si mesmo, reconhecendo-se pequeno, limitado e, por isso, necessitado de Deus. Também, Santa Catarina de Sena nos aponta como o fundamento de toda a vida espiritual o autoconhecimento. E ela nos aconselha, muitas vezes, a nunca sair da cela do autoconhecimento. O que é a cela? A cela era o lugar onde os monges se retiravam para rezar e falar com Deus. Não é cela de prisão, é a cela do mosteiro. Era o lugar da intimidade com Deus que os monges procuravam ali para um contato maior com o Senhor. Por isso, Santa Catarina de Sena nos diz para nunca abandonarmos a cela do autoconhecimento. Saber quem é Deus e sabermos quem somos nós. E ela diz que esses dois conhecimentos, eles se complementam. Por quê? Se nós conhecêssemos apenas Deus, nós cairíamos numa certa presunção, porque nós, olhando para Deus e vendo a sua bondade, nós ficaríamos então relapsos e diríamos: não, Deus é bom, então tudo ele suporta, tudo ele perdoa, e então nós cairíamos numa presunção. E se nós olhássemos apenas para nós mesmos e conhecêssemos apenas nós mesmos, nós nos desesperaríamos ao detectar quem somos. Somos nada, somos pó. Se Deus tira a sua mão, a criatura se esvai, né? Se Deus tira a sua mão, nós caímos. Então, Deus é aquele que é grande em bondade, em amor, em misericórdia, e nós somos o que há de mais pequeno, o que há de vil e desprezível. Conhecer Deus e conhecer nós, essas duas coisas, elas devem estar também num profundo equilíbrio. O Catecismo da Igreja Católica também, ele nos diz que esse conhecimento de nós mesmos, ele nos leva à humildade. Então, a pessoa humilde é aquela que verdadeiramente se conhece. Por isso, Santa Teresa afirma: a humildade é andar na verdade.
Então, o humilde conhece a verdade de quem é Deus e a verdade de quem ele próprio é. Por isso, a humildade para o catecismo é o fundamento da vida de oração, é o fundamento da oração. No número 2559, o catecismo nos diz o seguinte: de onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria? Ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Essa expressão é muito bonita. Na oração, o homem é um mendigo de Deus. Essa expressão é de Santo Agostinho e nos ajuda a entender que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos colocamos nessa atitude humilde, de quem suplica e de quem reconhece que Deus é a fonte de todo o bem. Muito bem, o Padre Francisco Fausto, então, ele nos ensina que oração é falar com Deus. A oração é falar com Deus. E aqui ele nos apresenta o exemplo de Moisés. Na sua relação com Deus, Deus falava a Moisés como um homem fala a um amigo seu. Isso está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Deus e Moisés tinham esse relacionamento amigável. Jesus também, o Deus feito homem, quis fazer de nós os seus amigos. Na última ceia, ele declara aos seus apóstolos: eu já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Jesus é nosso amigo porque ele revela as profundezas do seu coração e os mistérios de Deus para nós, especialmente quando nós nos fazemos pequenos e humildes, porque os mistérios do reino de Deus foi escondido aos sábios e entendidos, mas revelado aos pequeninos. Os verdadeiros amigos, eles falam com confiança e de alma aberta. Sabem escutar um ao outro e abrem-se um ao outro com plena sinceridade. Por isso, então, na oração nós devemos colocar diante de Deus, nos colocar nesta confiança, nesta abertura de coração. A oração, ela não se caracteriza simplesmente com palavras bonitas, eloquentes, como se nós estivéssemos fazendo um discurso diante de uma grande audiência ou diante de pessoas muito importantes, mas a oração se caracteriza por palavras saídas do coração. Apesar de Deus ser grande, Ele quer que nós usemos na oração de simplicidade. Ele quer que nós utilizemos de palavras simples, saídas do coração. Por isso, Santa Teresa de Ávila, ela diz que na nossa oração nós não devemos pensar muito, mas, sobretudo, amar muito. Esse é o principal da nossa oração. E a oração que Deus sempre atende é aquela que sai do nosso coração. A oração, ela é também a expressão do nosso desejo. Santo Agostinho também ele nos diz, né? O teu desejo é a tua oração. Na oração nós expressamos a Deus os anseios mais profundos da nossa alma, para que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, venha nos saciar e satisfazer esses desejos profundos da nossa alma. Sobretudo, satisfazer o desejo que temos dele mesmo, a sede que temos dele mesmo. Por isso, o padre Maurício Mescler, ele diz: quanto maior for a nossa simplicidade, tanto melhor será a nossa oração. Demos largas ao coração. Aqui nós devemos nos lembrar da oração de Ana, mãe de Samuel, no Antigo Testamento. Ana, estéril, se colocou na presença de Deus e chorava. Então, o autor sagrado diz que ela desafogava o coração na presença do Senhor. A oração é um meio de nós fazermos isso, nós desafogarmos o nosso coração diante de Deus. O Padre Francisco Fausto, além de dizer que a oração é falar com Deus, ele nos apresenta a oração como um diálogo, porque ela não é um puro monólogo, ou seja,
somos nós apenas que falamos com Deus. É Deus que nos fala também. Por isso, a oração é diálogo. E isso tem muito a ver com a definição de Santa Teresa de Ávila a respeito da oração, quando ela nos diz: a oração é um diálogo de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Olha que definição lindíssima. A oração é um diálogo de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Por isso, esse diálogo ele supõe que nós falemos, mas que também nós escutemos. Não é à toa que um dos preceitos mais profundos da Bíblia é quando Deus diz para o povo de Israel: Shema Israel Adonai Eloheinu. Escuta, Israel. Nós somos chamados a escutar Deus, e Deus sempre nos fala. E o padre Francisco Fauzi, então, ele nos apresenta 4 formas de nós, 4 condições, ou 4 formas também de nós podermos escutar a Deus. Em primeiro lugar, aliás, 2 condições, né? 2 condições, primeiramente. A primeira condição é a seguinte: só escuta quem quer escutar. Só escuta quem deseja ouvir a Deus. Por isso nós devemos nos colocar nessa atitude de abertura, de desejo de escutar a Deus. Então, numa profunda atenção a Deus e aquilo que Ele quer nos dizer. Só escuta quem quer escutar. Como a gente diz, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Por isso, na oração, nós devemos nos apresentar a Deus todo atentos e com este coração voltado para Ele, para ouvi-lo de fato. Depois o Padre Fausto nos diz que Deus não nos fala com palavras sonoras, com essas palavras que nós mesmos utilizamos para falar uns com os outros, mas Deus nos fala ao coração, de uma maneira direta. Por isso ele cita aqui o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: Te conduzirei ao deserto e te falarei ao coração. É Deus dizendo ao seu povo e Deus dizendo a nós também. E agora, então, o Padre Fausto nos apresenta 4 formas pelas quais nós podemos ouvir Deus. E a primeira forma é através do Evangelho, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e esta palavra de Jesus foi consignada nos Santos Evangelhos. Por isso, o Evangelho é uma forma privilegiada de nós ouvirmos a Deus. Na carta aos Hebreus, nós lemos logo no capítulo 1, versículo 1: Muitas vezes e de diversos modos falou outrora Deus aos nossos pais pelos profetas. Nestes tempos, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Deus então nos falou por meio do seu Filho. E São João da Cruz tem uma expressão muito bonita que ele diz que no Filho Deus nos falou tudo. Então, tudo o que nós precisamos ouvir da parte de Deus, para nós, o Filho nos disse. É por isso que suas palavras são palavras de vida eterna. Suas palavras são palavras de salvação. Porque ali Deus revela o seu desígnio amoroso a nosso respeito na própria pessoa, nas ações de Jesus e também nas suas palavras que estão narradas pelo Evangelho. Desta maneira, em Jesus nós encontramos aquilo que Deus quer nos dizer. Jesus é a resposta de Deus para o mundo. E São João da Cruz ele até fala de uma maneira muito incisiva que se nós quiséssemos procurar outras palavras, esperar de Deus outras palavras, nós até o ofenderíamos, porque Jesus é a palavra definitiva de Deus para os homens e por isso nós devemos ouvi-lo. E por 2 vezes no Evangelho, o Pai nos pede para ouvir o seu Filho. No batismo, este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu agrado, escutai-o. E na transfiguração, Deus nos pede para que nós escutemos a voz do seu Filho. A segunda forma de nós ouvirmos a Deus é através de bons livros espirituais cristãos. Esses livros, que especialmente aqueles escritos pelos santos, eles nos ajudam a adentrar mais profundamente no mistério de Deus e por meio deles, Deus mesmo vai nos instruindo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu dou algumas indicações
de livros espirituais para que você possa ler e se aprofundar então na vida espiritual, mas vou citar aqui apenas alguns livros que eu indico. Caminho, de São José Maria Escrivá, Filoteia, de São Francisco de Sales, História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Diálogo, de Santa Catarina de Sena, Práticas de Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. Existem muitos outros, obviamente, Imitação de Cristo, por exemplo, também, de Thomas de Kempis, e vários outros que você pode, então, consultar para ouvir Deus também através destes bons livros consagrados pela tradição cristã. Depois, uma outra forma de nós ouvirmos a Deus é através das inspirações do Espírito Santo, essas inspirações e emoções interiores. É importante que nós tenhamos também e peçamos a Deus o dom do discernimento dos espíritos. Por quê? Às vezes, aquilo que temos como inspiração de Deus não passa de fruto da nossa imaginação ou uma produção do nosso próprio espírito. O dom do discernimento dos espíritos nos ajuda a discernir se algo, se uma determinada inspiração, ela é de Deus, do Espírito de Deus, se ela é do nosso próprio espírito ou se ela é do espírito maligno. O Padre Fauzi, então, nos dá 4 critérios para nós, então, definirmos e para nós discernirmos se uma inspiração que recebemos, ela provém verdadeiramente do Espírito Santo. O primeiro critério é que essas inspirações não sejam contrárias à santa lei de Deus. Deus não pediria nada que desautorizaria o que ele antes já nos pediu pelos seus mandamentos, pela Sagrada Escritura. E depois também, o segundo critério, sempre nos impulsionem a amar mais a Deus e aos outros. Então essas inspirações devem sempre nos impulsionar a amar mais a Deus e aos outros. Também o terceiro critério é que essas inspirações nos ajudem a cumprir com amor os nossos deveres e não nos façam fugir daquilo que Deus mesmo nos pede. E o quarto critério é que deixem a alma cheia de paz. Esses são os critérios para discernirmos se uma inspiração vem do Espírito Santo ou não. E, por fim, a quarta forma de ouvirmos a Deus é através de bons conselhos de pessoas íntimas de Deus, mas, sobretudo, do diretor espiritual. Por isso é importante nós termos um diretor espiritual, sempre que possível, para que nós possamos ouvi-lo também, para na voz dele nós ouvirmos a voz de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta também uma definição de oração que é bastante bonita, que é de São João Damasceno, e que nos diz assim: a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. A oração é a elevação da alma a Deus. E o padre Maurício Mescler, ele como que aprofunda esse pensamento ao nos dizer assim: pensar em Deus é privilégio do anjo e do homem. Os animais não têm esse privilégio. Como Deus é superior a tudo, fácil é deduzir-se que a mais nobre função do espírito consiste nesse pensamento, quando ele é o que deve ser. É principalmente pela oração que o homem se eleva até o supremo bem. E depois o padre Maurício Mescler diz ainda: pela oração, o homem eleva sua alma a Deus. É uma honra insigne. E Deus inclinar-se para o homem é um favor ainda mais alto. Olha que bela realidade que acontece na oração. Não somos nós apenas que nos elevamos a Deus, mas é Deus que se abaixa até nós para nos alcançar. E nesta nossa subida, nesta nossa elevação e nesta descida de Deus, acontece esse encontro. É próprio de Deus, São João da Cruz diz que é próprio do amor se abaixar. Então, quando nós nos colocamos a orar, Deus, com seu amor, se digna abaixar-se até nós para nos encontrar, para se unir a nós. Vou repetir então esse pensamento do Padre Mescler. Pela oração, o homem eleva sua alma a Deus, e é uma honra insigne. E Deus, inclinar-se para o homem, é um favor ainda mais alto. E o Padre Mescler então diz: a oração
é a ponte lançada entre a terra e o céu, e por onde a divindade desce até nós. Olha que bonito. Então, a imagem da ponte, a oração como uma elevação do homem a Deus, uma descida de Deus ao homem, e aqui se forma, então, a imagem de uma ponte lançada entre a terra, somos nós, e entre o céu, que é Deus. Então, aonde a divindade desce até nós, e nós temos, então, de fato, esse encontro, conforme o catecismo definiu também para nós a oração, como um encontro, como uma aliança com Deus, na vivência desse amor esponsal. E o Padre Mescler, então, ele diz, olha, que é uma grande dignidade nós podermos falar com Deus, nós podermos rezar, nós podermos ter Deus como amigo. E aí, então, ele nos faz a seguinte, assim, afirmação, nos colocando para refletir. Se Deus distribuísse dinheiro e pão, todos acorreriam a ele. Muitas pessoas não buscam a Deus na oração, ou só buscam na hora da necessidade extrema, né? Mas se Deus distribuísse dinheiro e pão, se Deus enchesse nossos estômagos, todos acorreriam a Ele. Como fizeram os israelitas quando Jesus multiplicou os pães e eles ficaram impressionados, capítulo 6 do Evangelho de São João, queriam levar Jesus para fazê-lo rei. Porque disseram, olha, se ele multiplicou os pães, então agora nós estamos feitos, né? Então, nós muitas vezes procuramos Deus apenas para aquilo que é material. E o que Deus, sobretudo, nos quer dar na oração é a salvação, a comunhão com Ele, a intimidade com Ele. Ele quer nos desposar a nossa alma através da oração. E o Padre Mescler, então, ele diz assim, mas não é dinheiro e pão que Ele nos dá. Ele nos dá a honra de admitir-nos a sua familiaridade divina e desdenhamos esse favor. Mas Ele nos dá a honra de admitir-nos a sua familiaridade divina e desdenhamos esse favor. Nós achamos que dinheiro e pão é superior ao fato de Deus querer que nós entremos na plena comunhão com Ele, nós nos tornemos seus filhos, nós nos tornemos seus amigos, nós nos tornemos familiar com Ele, nós participemos da sua própria vida. Aqui, isso nos lembra uma fábula de Esopo, que é a fábula do galo e da pérola. E essa fábula diz assim, certo dia, um galo ciscava na fazenda em busca de alimentos. Ele estava à procura de migalhas ou mesmo atrás de bichinhos para comer, mas acabou se deparando com uma linda pérola preciosa. Após observar sua beleza por um instante, o galo disse, ó linda e preciosa pérola, que reluz como o sol, ainda que você esteja num lugar sujo, se um ser humano te encontrasse, fosse ele um construtor de joias, uma dama que gostasse de enfeites, ou mesmo um mercenário, eles te recolheriam com muita alegria. Contudo, para mim, você não tem valor, pois é mais importante uma migalha, um verme ou um pequeno grão que me sirvam de sustento. Dito isto, o galo deixou a pérola e seguiu ciscando para procurar o seu alimento. Olha só, Deus quer nos dar uma grande graça por meio da oração. Deus nos quer dar grandes bens por meio da oração. E, no entanto, às vezes nós vivemos como este galo, ciscando atrás de coisas muito inferiores. Então, esse nosso curso quer ajudar você a se elevar a Deus. Nesta nossa aula, nós vimos mais os aspectos conceituais do que é a oração, e nas nossas próximas aulas nós vamos ver na prática o que é a oração vocal e também a oração mental. Espero que você esteja gostando dessas aulas. Compartilhe com outras pessoas que também precisam destes ensinamentos. Curta nosso vídeo, comente e também, como eu falei, compartilhe para aqueles que mais precisam. Que Deus te abençoe.